Derrota para o Fluminense. Pois é, final de semana difícil pra gente. Pedra no nosso sapato. E complicou a nossa vida, porque vamos ter que jogar algumas outras rodadas nesse campeonato. Pois é. Vamos ver o que os repórteres têm a dizer. Vamos começar aqui pelo jogo aberto. Estava lá na beira do gramado, mas deve ter dado um chora-coração no Cicinho, porque o Fluminense venceu o Flamengo, complicou ainda mais a equipe do Flamengo no estadual, que precisa de pontos, precisa secar adversários, não é? E o Flu fez um 2-1 com vontade e venceu esse clássico da chuva. Sob os olhares de Gianni Infantino, presidente da FIFA, e de campeões do mundo, a bola rolou para o primeiro tempo de Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca. Mas a chuva tratou de atrapalhar o clássico. A partida precisou ser paralisada aos 9 minutos por conta do gramado encharcado. Com a ajuda da galera do Rodinho, o jogo só foi retomado quase 45 minutos depois. Estava complicado ter um futebol bonito, a bola estava parando muito. E ali logo na falta, eu e o Pedro comentou com o juiz para dar uma parada, que estava impossível jogar um futebol. Então ele escutou a gente, fizemos essa parada, o Max deu umas orientações e a gente voltou com tudo. Depois da paralisação, o Fluminense voltou melhor e levou o perigo. Na sequência, foi a vez do Flamengo assustar. Carrascal chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. Aos 34, Carrascal cobrou o escanteio. A bola desviou e Samuel Lino mandou para fora. E aos 37, Kevin Serna desperdiçou uma grande chance para o Fluminense. Andréu fez ótima defesa. O segundo tempo começou agitado e com gol. Logo aos 6 minutos, Léo Ortiz errou o passe. Santi Moreno tabelou com o JK, que serviu Kevin Serna. O camisa 90 invadiu a área e balançou a rede. O Flamengo tentou responder com Samuel Lino, que cabeceou no meio do gol. Fábio defendeu, mas quem voltou a marcar foi o tricolor. Após cobrança de escanteio de Lima, Emerson Royal falhou e a bola sobrou para JK fazer o segundo do Fluminense. Quando tudo parecia sob controle do Flu, o Flamengo reagiu aos 27 minutos. Luiz Araújo cobrou o escanteio e Cebolinha diminuiu, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Enfrentamos a um equipo de nivel que tiene buenos jugadores. Siempre hay que estar mejorando, ratificando las cosas positivas y ajustando, en este caso, esos errores que estamos teniendo. Com o resultado, o Fluminense fica na liderança do Grupo A com 9 pontos, enquanto o Flamengo tem uma situação mais complicada. Com apenas 4 pontos, está na vice-lanterna do Grupo B. Só depois que acabar essa fase de grupos aí do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo, que eu começaria a preparar a partir de amanhã. Vamos analisar o jogo de hoje. Com certeza temos muitas coisas que evoluir, melhorar, corrigir. A derrota principalmente nos deixa essas lições e para chegar o melhor possível no São Paulo no jogo da Supercopa, e já quando chegar o jogo do Carioca já pensaremos na estratégia melhor para poder vencer e fazer boa campanha. É tão raro o Felipe Luiz dar uma entrevista derrotado, ainda mais para o Fluminense. O Subelia está se recuperando ainda de uma cirurgia cardíaca e o Maxi Cubeiras estava lá. Mas o time, até sem todos os titulares do Fluminense, mostrou disposição. O Cicinho foi para cima, fez os gols. Importante, o Serna é um jogador que vem sendo importante há muito tempo e não é badalado. Para o John Kennedy fazer um gol contra o Flamengo também é legal. E agora o Flamengo vai ter que se virar nos 30 com o brasileiro, Supercopa do Brasil e estadual. E falávamos aqui na sexta-feira, né, Renata, a respeito desse Fluminense que vem contratando, né, trouxe o Arana, que faz ali o lado esquerdo no lugar do René. Então, assim, é um time competitivo, é um time que você vê quando é bem treinado, que na ausência do treinador, o auxiliar, né, é essa figura ali no banco de reserva e os jogadores entendem, né? E o Fluminense está nesse momento bacana, jogando clássico, vencendo. Ruim para o Flamengo, né? Eu fico
mais ou menos analisando o Flamengo. Se for analisar bem mesmo, dá para comparar com o São Paulo, não dá? Oxê, Flamengo Tá brigando ali para não cair, né? Igual o São Paulo. Então o Flamengo também não tá muito bem, não. Não tá bem. Mas o São Paulo jogou com sub-20, vários jogos estaduais. Passa pra frente. Agora vamos ao comentário da jovem Eu tenho uma notícia triste para dar para ele. Não sei como ele vai ficar diante dessa situação. Meu amigo Marcos André, mais uma vitória do Flamengo na negociação com o West Ham por Lucas Paquetá. O clube inglês aceitou receber parcelas, né, que o clube inglês queria mais a entrada alta e menos parcelas. E o Flamengo queria pagar em 3 anos. O Flamengo conseguiu. Vai pagar entre 2026 e 2028. E agora os clubes debatem o valor de cada parcela e também o que será quitado à vista. Já vi também notícia na Inglaterra de que o West Ham cedeu. Já viu que o Paquetá não quer continuar? O clube está bem sem o Paquetá. Tudo indica que hoje, amanhã, quem sabe na quarta-feira, Lucas Paquetá seja anunciado como novo reforço do Flamengo. E agora eu tô falando sério, tá? Até pelo que eu falo com fontes, não dá para dizer que tá certo, porque não foi ainda cravado. Mas Lucas Paquetá vai jogar no Flamengo já nessa janela de transferência. Já tá tudo muito acertado, o jogador já tá vendo casa no Rio de Janeiro. Vamp, é uma contratação que, se confirmando, 41.250.000 euros, né? Muita gente criticou, dizendo que ele não vale tudo isso. Eu não me sinto capaz de avaliar pelo valor. Você não. Você jogou na posição que ele muitas vezes joga. É a posição que você entende, é um meio-campo. Só que o que eu digo é que se o Guardiola queria contratar o Paquetá por 60 milhões de euros 2 anos atrás, não mudou muito o futebol dele em 2 anos. Ou seja, é o cara que mais entende de futebol no mundo, que queria pagar 60. Mas a realidade dos clubes brasileiros é outra. Você acha que vale ser a maior contratação da história do futebol brasileiro 41.250.000 euros, o Lucas Paquetá? Então, né, o futebol brasileiro, principalmente Flamengo e é muito dinheiro, e Palmeiras se organizou financeiramente. Hoje tem essa possibilidade de repatriar, não vai repatriar um cara já veterano, ele tem 28, se ele assinar um contrato de 5 anos, quando terminar, já tem 33. Coisa que o Jorginho chegou agora com 33 anos. Né? A gente vê aí alguns clubes dentro do futebol brasileiro com atletas e até mesmo treinadores com cifras muito altas. Você vê, por exemplo, o time do Flamengo, a folha de pagamento muito alta, jogadores aí que ganham na casa de 2 milhões para cima, treinadores, o próprio Palmeiras tem, Atlético Mineiro tem, o Cruzeiro tem esses atletas e até treinador. Então, quer dizer, se organizou, estão faturando, né? O Paquetá não é nenhum jogador veterano. Se o jurídico e o financeiro do Flamengo acham que tem competência e condições, tudo bem, a gente achar que o valor vale ou não, porque a gente é muito acostumado a vender, Piperno, por esse valor, lá para fora. Não repatriar, independente da idade, o Tigrinho por 25 milhões, comprar aqui dentro, interno aqui, o Paulinho por 20 e pouco. Era mais a gente vendendo para fora. Claro. E agora não, a gente consegue comprar, né? A gente perdia jogador aqui pro Show, pro Estrasburgo, pro Getafe. Hoje não, hoje é diferente. Né? Você não vê um grande clube, principalmente na base, um grande clube europeu não tira as estrelas fácil dos principais times. A gente viu a renovação aí do Caio Jorge, a recusa que o Cruzeiro teve da proposta. Então, quer dizer, assim, em termos de bola, se o Paquetá voltando e se o Ancelotti der oportunidade pro Gerson, que nem falou, que o Gerson foi para a Rússia, não estava sendo visto, agora você pode ter 2 jogadores do setor de meio campo da seleção brasileira, que daqui a 5 meses é Copa, e o Casimiro declarando que não vai ficar mais lá no Manchester United, de repente, se algum clube brasileiro, de repente, pensar em voltar para o Brasil, de repente pode ter o meio campo do Brasil todo
a seleção toda jogando aqui sem o Bruno Guimarães, que não vai sair do Newcastle, né? Eu acho que uma ótima aquisição para o Flamengo. Ele pode jogar ali de segundo volante, terceiro homem de meio campo, jogar nas duas beiradas do campo, como jogou até um falso 9. É um jogador de qualidade, mas as cifras, né? Quando todo mundo vai questionar o valor, se o Flamengo tem condições, vai e compra, pô. O clube de futebol não é um banco que você tem que guardar dinheiro. Você mexe com as emoções dos seus torcedores. O que não pode é quebrar o clube, como outras agremiações. Tá aí passando várias dificuldades, a de Convir, ali no Pacto Social com o Corinthians. Mas pra você vale esse valor, o Paquetá? Ele é essa bola toda? Ele é um jogador para ser o mais decisivo no Brasil ou um dos mais? Se o Flamengo tem dinheiro para pagar os 40 milhões, vale. Agora botou ele contra a parede. Eu não vejo, por exemplo, time da Premier League. Vamos lá, tem os Big Six, que são os 6. Hoje é Arsenal em primeiro, City em segundo, em terceiro está o Aston Villa, quarto está o Manchester United, quinto deve ser ali o Chelsea, sexto o Liverpool. E um desses 5 aí tá interessado em comprar hoje o Paquetá. Aí você vai me dizer que o Brighton, o Wolverhampton, o Everton e outro time lá que tem o nome é mais difícil, eu nem gosto de falar, não vai comprar. Aí você vai lá para a Liga Francesa, para esse vai comprar ele agora? Não. Na Espanha, nenhum dos 3 grandes também está interessado. Na Itália, ele já jogou no Milan, ninguém. Quem hoje pode dar esse dinheiro no Paquetá é o Flamengo, que tem muito interesse, e o atleta tem interesse em votar. Talvez se o Flamengo falar, então vamos lá, o Brighton, né? Que é o time lá. Pronto. Faz a mesma proposta que o Flamengo, ele vai continuar na Premier League. A gente paga a mesma coisa que o Flamengo paga. O Paquetá quer jogar no Flamengo, ele vota no Flamengo. Então, quando o clube tem dinheiro e não vai atrapalhar as suas finanças, para mim é válido. O que não pode, você não ter condições de ir ao mercado e não pagar nem ao clube, nem ao atleta e depois receber transferban. Olha, assim como o iFood deu comida de graça quando começou no Brasil, assim como o Uber deu corrida de... Então é a voz da experiência, hein, galera? É a voz de um cara que jogou na posição, né, falando aí que o Vamp acredita que o Paquetá valha, e foi o que eu falei também, porque muitos cronistas aí, que às vezes gostam de falar mal do Flamengo para ganhar uma visibilidade, disseram que era um absurdo, que o Paquetá não era decisivo em nenhuma posição, que não dava para pagar isso nele. E aí eu falei, esses cronistas devem entender mais de futebol do que o Guardiola, né? Deve ser, porque o Guardiola quis pagar 60 milhões de euros no Paquetá. O Guardiola pediu a contratação do Paquetá, só que teve todo aquele problema das apostas esportivas. Então, na boa, se o maior treinador do mundo, da história até, quis pagar 60 milhões de euros no Paquetá, isso quer dizer que vale investir no cara. Ele pode vir pro Flamengo e não entregar o que está esperando? Claro que pode, qualquer jogador pode. Agora, é um jogadorzaço, é um jogador de nível de seleção brasileira que que tem a possibilidade ainda de voltar ao auge da carreira. Ele não está no auge, mas ele tem idade para chegar ao auge da carreira dele. Então, é sim uma baita contratação do Flamengo. Parece até que o Flamengo já está redigindo o contrato, tá, gente? Isso é a informação que eu tenho, que o Flamengo já estaria até redigindo o contrato. E a novidade, que foi até o Vene Casagrande que trouxe, dando crédito aqui, é que o West Ham da Inglaterra já aceitou o parcelamento que o Flamengo queria, para pagar em 3 anos. O West Ham queria no máximo 18 meses, né? Até menos de 2 anos. O Flamengo negociou, venceu essa queda de braço. Por outro lado, o West Ham venceu a queda de braço para o Flamengo pagar um pouquinho a mais do que 40 milhões de euros. E está praticamente tudo acertado. A verdade só falta anunciar. Só falta o Flamengo anunciar Lucas Paquetá. E eu acredito que isso aconteça até amanhã, tá? Acredito que isso aconteça até amanhã. Flamengo aí acertado com Lucas Paquetá para ser a maior contratação da história do futebol brasileiro, tá? Aí 42 milhões de euros, o Flamengo entornando dinheiro na mesa para contratar o Lucas Paquetá. Eu só queria dar um detalhe aqui sobre
o Paquetá, né? Porque o jornal inglês, o The Guardian hoje tem uma boa reportagem sobre isso, dizendo que o acordo verbal já foi fechado, falta só assinatura e tal. Lembrar uma coisa, quando alguém contrata um jogador de fora, essa negociação ela envolve taxas, impostos e, por exemplo, pagamento de comissões para empresários. Então, essa negociação, ela certamente vai superar os 45 milhões de euros. Porque é o seguinte, são quase 42 milhões de euros, mais as comissões de empresários. Isso geralmente gira em torno de 10%. Às vezes o agente abre mão de uma parte para facilitar o negócio, mas, enfim, é uma praxe do mercado, mais taxas, impostos e tal, porque a gente está falando em transação em moeda estrangeira. Então, isso vai passar de 45 milhões de euros. O West Ham, ele precisa fazer caixa. O Nuno Espírito Santo pediu um goleiro, um zagueiro e um jogador de meio campo. Em relação ao meio campo, o clube está negociando o Guido Rodrigues lá com o Valência, abrindo mão desse jogador. Então, o Guido sai, o Nuno Espírito Santo que é um outro. Trouxe aí, algum tempo atrás, alguns dias atrás, o Tati Castellanos. E também o Pablo Felipe gastou quase 48 milhões de libras, né? Isso dá uns 320 milhões de reais, então precisa fazer caixa. E o Paquetá seria essa oportunidade, o que acaba facilitando o negócio. E o Felipe Luiz falou sobre a derrota, dizendo que foi um jogo descaracterizado, porque não era o seu elenco completo. Ele faz questão de deixar claro que Arrascaeta e Jorginho seguem fora para o planejamento da temporada. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Não, a dificuldade na saída de bola tem muito mérito da defesa do Fluminense, pela forma que eles defenderam. Mas, como eu falei, o jogo teve um contexto muito diferente do que era. Tivemos algumas saídas boas, soluções boas, encontramos, mas é um adversário que dá prioridade na fase defensiva, portanto, é um adversário muito difícil de superar. Então, como eu falei, a partir de amanhã também analisaremos o jogo, que da mesma forma, por exemplo, que eu elogiei muito, mas com certeza tinha coisas que corrigir contra o Vasco, agora também tiveram coisas boas contra o Fluminense, né? Uma derrota, eu sei que dói no torcedor, dói na gente, nós mais que todos, mas, como eu falei, temos que ser muito sincero com a análise, que também houveram coisas boas também, mas talvez uma das preocupações seja principalmente os contra-ataques. O jogo do ano passado, se vocês forem olhar, também teve um contexto muito difícil para a gente. Eles jogaram com o time completo, nós não. Hoje também foi um jogo descaracterizado por esse sentido, até nas trocas. E um jogo equilibrado, um jogo igualado, onde tivemos chance para começar a abrir o placar, eles também, e acabaram abrindo o placar, a partir daí ganharam muita confiança. Conseguiram fazer o segundo gol de escanteio, mas, como eu falei, um jogo equilibrado, que foi resolvido nos mínimos detalhes, que precisamos treinar, talvez por falta de treino. A condição física, a gente vai ganhando a forma perfeita, competindo, ganhando minutos, né? Foi o caso de muitos jogadores que jogaram hoje, como você bem falou do Pedro e o Bruno, jogaram 45 minutos cada um, outra vez que já estava combinado, entre aspas. Alexandre só ia jogar 60 minutos, Varela só podia jogar 30 minutos, então foram trocas condicionadas, já combinadas antes do jogo, com a preparação física, e esperamos chegar com contra o São Paulo com um número de jogadores, com maior número de jogadores perfeitos fisicamente. Aí, tá aí o Felipe Luiz, né? Deixando claro que contra o São Paulo pode ser que o Flamengo já tenha Arrascaeta e Jorginho, que são ali os principais jogadores desse elenco. Se chegar junto também o Paquetá e o Pedro, se resolver entrar na sua melhor forma, porque tem isso, né? Às vezes eu acho que o Pedro também, sempre nos momentos importantes, desaparece, some, não é decisivo. Então, se o Pedro realmente tiver aí uma sequência nesse ano, também pode ser aí um desses principais jogadores para a criação, né, do Flamengo. Pois é, rapaziada, o vídeo é esse.
curte, compartilha e se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu!